No, no. Igual estaba mandada la cámara. Está viniendo mucho. Sí. Chicas, ¿por qué no van al Colón? Passa que a bagagem está pronta, se ela pegar. Esta posición. Perfecto. Si es el principio. Igualmente, si me abrió déjalo abierto porque aquí estamos a la patita de su delante mío. Lo dejamos así. Yo lo estoy mirando. ¿Cómo no? Gracias, mi amor. ¿Su nombre? Gracias. Hoy estuviste a las 6, bueno, trabajo,
Sí, bueno, jugando fútbol. Pase para acá.
Fraquejar, sentiu que já está aqui. Esse sistema não muda. Ha dicho que se saben las mismas funciones. You did a very good job. You are Canadian? No, I know everything. But that's why I can tell you. Very good. Sí, claro.
President. When you leave Malta, Mr. President, please carry on, Mr. President. De sentarse, por favor. Canciller de Trinidad y Tobago. El primer ministro dice que gustaría hablar en la quinta posición, número 5. ¿El primer ministro? De Trinidad y Tobago, Patrick Manning. Lo tengo. A mí, a mí. Sí, fuera posible para acabar. Quiero ofrecer que la sede. Señor presidente, por favor. Vamos a continuar la reunión y vamos a cederle la palabra al señor secretario general adjunto de Asuntos Económicos y Sociales de la Organización de las Naciones Unidas, don José Antonio Ocampo. Excelentísimos señores presidentes y primeros ministros, quiero agradecer al presidente Kirchner por la
invitación a participar en esta Cumbre de las Américas y felicitarlo además por la elección del tema de esta cumbre y extenderles a todos ustedes el cálido saludo del Secretario General de las Naciones Unidas, el señor Kofi Annan. El empleo es el principal vínculo entre el sistema económico y el desarrollo social. Una generación dinámica de trabajo decente es, por lo tanto, esencial para el logro de los objetivos de desarrollo del milenio de las Naciones Unidas. La experiencia de la gran mayoría de los países del hemisferio en materia de crecimiento económico ha sido frustrante, pero lo ha sido aún más en materia de generación de empleo y reducción de la pobreza. Esta experiencia regional, como la de muchos otros países del mundo, indica que el crecimiento económico no es suficiente por sí solo para garantizar un desarrollo social adecuado. Es igualmente esencial garantizar que sus frutos estén adecuadamente distribuidos. Como lo señaló recientemente las Naciones Unidas en su informe El dilema de la desigualdad, la escasa generación de empleo, la creciente informalidad laboral y la tendencia al deterioro de la distribución del ingreso son problemas virtualmente universales. Un dato ilustra categóricamente esta afirmación. El 88% de la población del mundo vive en países donde la distribución del ingreso se ha deteriorado en el último cuarto de siglo. En América Latina y el Caribe, este deterioro distributivo se expresa también de manera simple. Los niveles de pobreza equivalentes, según la CEPAL, al 43% de la población, siguen siendo superiores a los de 1980, pese a que el ingreso por habitante supera al de entonces en un 8%. Los indígenas y afrodescendientes tienen niveles de pobreza que en promedio duplican a los de los blancos y la pobreza rural es entre 2 y 3 veces más alta que la urbana. Estos resultados indican que la calidad del crecimiento económico, definida como su capacidad para generar más y mejores empleos y mantener o mejorar la distribución del ingreso, es tan esencial como el ritmo de crecimiento mismo. La política económica y social puede contribuir a un crecimiento de mejor calidad por 3 vías diferentes. La primera es a través de políticas sociales altamente redistributivas y adecuadamente financiadas. Como se reconoce ampliamente, la generación de capital humano en la población pobre es un elemento esencial, pero igualmente importante es una política universal y solidaria de seguridad y protección social, que incluya a los trabajadores del sector informal. Un corolario importante de ello es que si bien los programas focalizados de alivio de pobreza han representado un avance importante en la política social, esos programas deben ser incorporados gradualmente a esquemas universales de protección social. La segunda vía es a través de la política macroeconómica. Un crecimiento económico lento y altamente inestable es una ruta segura al deterioro de condiciones laborales y sociales. Por lo tanto, sin dejar de lado los objetivos de estabilidad de precios y saneamiento fiscal, la generación de empleo y la reducción de la pobreza deben ser objetivos explícitos de la política macroeconómica. Esta afirmación incluye a los bancos centrales que a través de la tasa de cambio y los tipos de interés tienen una incidencia decisiva en la generación de empleo. La tercera es a través de políticas estructurales que garanticen un patrón de desarrollo que genere más y mejores empleos. Los patrones de especialización internacional son parte de ello. Existe evidencia de que una especialización basada en manufacturas y servicios tiende a generar más empleos que una basada en los recursos naturales. Algunos sectores altamente intensivos en el uso de mano de obra requieren especial atención. Y, por supuesto, el avance hacia políticas generalizadas de apoyo crediticio y productivo a la micro y pequeña empresa es parte esencial de la solución.
La promoción de distintas formas de economía solidaria, particularmente el cooperativismo, puede contribuir igualmente a este resultado. Políticas nacionales adecuadas son sin duda el eje del crecimiento con equidad, pero no son su único determinante. Para los países en desarrollo, muchos elementos del sistema económico internacional siguen siendo adversos y requieren una atención adecuada. La excesiva frecuencia de crisis financieras internacionales ha sido un costo que han pagado con creces los países en desarrollo de este hemisferio. Desde los años 60, los países en desarrollo han hecho evidentes también la injusticia que encarna un sistema comercial internacional que mantiene excesivos subsidios agrícolas en el mundo industrializado y altos niveles de protección para manufacturas de interés de los países en desarrollo, y un sistema de movilidad internacional de mano de obra que favorece la migración de trabajadores calificados, pero restringe excesivamente la mano de obra no calificada, puede estar contribuyendo a la desigualdad de remuneraciones laborales en el mundo. Por último, y más allá de estas asimetrías entre el mundo desarrollado y en desarrollo, quisiera resaltar que el carácter virtualmente universal de la tendencia al deterioro de la distribución del ingreso parece estar señalando que sus raíces están asociadas a los cambios en el entorno económico mundial. El mundo vive actualmente bajo un sistema económico internacional crecientemente globalizado, pero la política social sigue siendo una responsabilidad exclusivamente nacional, cuyo alcance se ve además restringido por la propia globalización económica. Parece ser hora de que estos temas figuren firmemente en la agenda internacional para permitir que tanto los beneficios como los riesgos inherentes a la globalización se repartan de manera más equitativa. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor. El señor presidente de la República de Chile. Preferiría esperarme un minuto, presidente, y pasar para otro momento más tarde en la reunión. Gracias. El señor presidente de la República de Brasil. Presidente Kirchner, presidentes e amigos, eu penso que o tema do emprego é um tema não só pertinente, como acho que o discurso do presidente Kirchner ontem deixou claro os avanços que aconteceram na Argentina e que certamente aconteceram em outros países da América Latina. Eu queria, nessa pequena exposição, dizer aos presidentes que nesses 35 anos, seja como dirigente sindical ou como dirigente político, eu vivi 3 momentos importantes na América Latina. Primeiro, a década de 70, quando tínhamos regimes autoritários em vários países, mas que por conta do endividamento interno e externo dos países, tivemos uma política quase que de pleno emprego em muitos países da América Latina. Depois da década de 80, quando tivemos que começar a pagar a dívida, nós ficamos praticamente de 1980 e a 2002 num processo de estagnação na grande maioria dos países da América Latina, sobretudo no meu país. 22 anos em que estivemos estagnados ou tivemos crescimentos medíocres. E digo isso porque era dirigente sindical em 80 e passava parte dos meus dias levantando às 5 horas da manhã para ir na porta de fábrica chorar junto com os trabalhadores o desemprego.
E agora, quando entrou a década de 90, foi a época do desmonte dos Estados nacionais. No Brasil, por exemplo, ou seja, foi vendido quase todas as empresas públicas que nós tínhamos. Em outros países foi vendido zoológico, foi vendido aeroporto, foi vendido empresas de avião, ou seja, até parque de recreação infantil foi privatizada em nome de uma chamada modernidade que nos causou enormes transtornos e enormes prejuízos. A partir do século XXI, de 2002 sobretudo, se nós olharmos essa mesa aqui, nós vamos perceber a mudança substancial que houve na América Latina. Tem pessoas que estão aqui eleitas presidentes da República que, na teoria clássica, jamais poderia ter sido eleito presidente da República. E fomos eleitos porque conseguimos encontrar um discurso que despertou esperança em toda a gente dos nossos países, mas, sobretudo, na gente mais pobre de cada país. E aqui estamos, quase todos com 2 ou 3 anos de mandatos, podendo explicitar o que fizemos ou não fizemos nos nossos países. Por isso eu comecei falando do discurso do presidente Kirchner, que traduziu com muita fidelidade aquilo que é o resultado prático da sua gestão à frente da Argentina. No Brasil, e eu respeito profundamente as particularidades de cada país, no Brasil nós tínhamos problemas enormes e imaginávamos que talvez fosse muito difícil de ser superados. O endividamento interno insuportável, o Estado brasileiro totalmente desmontado, e nos dedicamos, nesses 34 meses, sem ficar questionando o que tinha acontecido anteriormente, a produzir aquilo que nós entendíamos que era necessário produzir. Recuperamos as nossas relações externas, recuperamos a credibilidade dos investidores, recuperamos a credibilidade dos credores, recuperamos a credibilidade interna no país e 36 meses depois, eu posso, numa reunião em que estamos discutindo emprego e desenvolvimento, emprego e democracia, em dar um dado para vocês que para mim é muito importante. Nos 8 anos que antecederam o meu governo, a média positiva entre trabalhadores demitidos e trabalhadores contratados tinha uma média de apenas 8 mil novos empregos por ano. E nesses 34 meses de governo, por mês, 8 mil empregos por mês. Nesses 34 meses de governo, a média positiva é de 105 mil novos empregos por mês. Já chegamos a 3 milhões e 600 mil novos empregos, sabe, formais, dando ao trabalhador a sua cidadania. Bem, nós conseguimos provar de que era possível você ter uma política de exportação fortalecendo o mercado interno. Isso parecia impossível no Brasil. Nós conseguimos provar que é possível crescer com a inflação baixa. Isso também era impossível no Brasil. O resultado
é que nós estamos chegando a completar 3 anos de governo com uma situação, se não a que eu desejava, se não a perfeita, mas a melhor dos últimos 20 anos na República Federativa do Brasil. Fizemos um processo de inclusão bancária. Mais de 6 milhões de pessoas pobres que nunca tinham passado na porta de um banco, hoje têm a sua conta bancária. Fizemos crédito consignado, com desconto em folha, por metade dos juros que tinham antes dessa nova medida, e já emprestamos em 2 anos mais de 10 bilhões de dólares aos trabalhadores e aposentados que tomam dinheiro emprestado e que desconta no dia do pagamento apenas o equivalente a 30% do seu salário. Já fizemos com o programa Fome Zero, atendendo 8 milhões de famílias, e em dezembro chegaremos a 8 milhões e 700 mil famílias, garantindo a eles não apenas o direito à alimentação, mas a obrigatoriedade de colocar as crianças na escola e de colocar as crianças para tomar as vacinas e para a mãe gestante fazer os exames. E mais ainda, aprovamos o Estatuto do Idoso, que colocou as pessoas idosas e com deficientes físicos a receberem, em 2 anos, mais de 2 bilhões e meio de dólares, pagando um salário mínimo. Sem que, em momento algum, abríssemos mão da seriedade da política fiscal que era necessária, porque, como fazia na minha casa, quando trabalhava, eu tenho que fazer no governo. Só posso gastar aquilo que eu tenho ou aquilo que vou receber. Não posso fazer dívidas para que novas gerações venham pagar. Bem, isso colocado, eu quero dizer aos presidentes aqui, de que possivelmente seja possível, se cada um de nós conhecer profundamente o que está acontecendo em cada país, voltarmos depois de uma reunião dessa com novas ideias, com novas sugestões e, quem sabe, colocá-las em práticas no tempo que resta para que possamos governar. Este ano, nós estamos colocando 980 mil adolescentes entre 15 e 24 anos, que são a parte da população mais vulnerável, que tinham parado de estudar. Nós estamos colocando, seja através de programas como Escola de Fábrica, seja através do programa Pró-Jovem, em convênio com as prefeituras, 980 mil adolescentes para voltar à escola, aprender o ensino fundamental e, ao mesmo tempo, aprender uma profissão para que possa adentrar ao mercado do trabalho. Criamos um programa chamado PC Conectado, um programa em que pretendemos vender 1 milhão de computadores à parte mais pobre da população, para pagar no máximo de 25 a 30 dólares por mês, e o governo vai ajudar as famílias mais pobres, dando um desconto nos impostos pagos pelo computador. Essas experiências, e certamente cada país aqui tem uma experiência bem-sucedida, ou mais do que uma experiência, ela combina com uma necessidade que nós temos de acreditar que estamos no momento de oferecer às nossas sociedades um novo tipo de emprego, mais qualificado, e o emprego mais exigido pelo mercado, que é o emprego do conhecimento. E isso só pode ser feito através de um sistema muito forte de investimento na área educacional. Este ano, em janeiro, nós colocamos extra 112 mil novos jovens na universidade, num convênio que fizemos com a iniciativa privada, descontando o imposto e o equivalente ao imposto ser transformado em bolsa de estudo para os pobres da periferia das escolas públicas, e desses uma cota para os pobres negros. E conseguimos este ano
nesse programa, fazer com que 38 mil jovens, mulheres e homens negros, pudessem entrar numa universidade. Ora, esses programas, eles só podem ser feitos se todos nós tivermos consciência de que a macroeconomia é muito importante, o receituário das instituições financeiras são extremamente importantes, o superávit primário é muito importante, tudo é muito importante. Mas é muito mais importante nós termos em conta que ou nós pagamos as dívidas que temos com a sociedade brasileira, com a sociedade sul-americana, com a sociedade da América Latina e do mundo inteiro, ou nós iremos atravessar um século tão pobre como terminamos o século passado. E aí entra discussões importantes para gerar empregos nos nossos países. Eu diria discussão que são extremamente importantes. Muitas vezes, quando estamos na frente de países ricos, como o Canadá e como os Estados Unidos, muitas vezes ficamos pensando que eles poderiam ajudar a resolver os nossos problemas. E os nossos problemas são nossos. Muitas vezes, as elites que dirigiram os nossos países antes de nós se subordinaram de tal forma a doutrinas que pregavam facilidades, e os anos 80 e 90 foram pródigos nisso. É só ver o que aconteceu em cada país na América Latina que a gente percebe que não existe mágica, não existe facilidade e não existe ninguém disposto a ajudar outro país se nós mesmos não dermos os passos necessários para que alguém nos ajude. Ou seja, primeiro nós temos que agir com seriedade. Primeiro nós temos que fazer as coisas que precisam ser feitas a partir de nós. Eu não sei se foi o Kirchner ou quem falou aqui ontem, o capital estrangeiro é muito bem-vindo e todos nós queremos que ele venha para cada país. Entretanto, a base do desenvolvimento depende do nosso próprio esforço, depende da nossa própria capacidade de investimento. O empresário brasileiro, ou argentino, ou americano, ou venezuelano, ou da Costa Rica, ele só vai investir em outro país da mesma forma que nós depositamos o nosso dinheiro num banco, se tivermos garantia que o banco vai nos devolver e ainda pagar uma taxa de juros. O empresário só vai investir se ele tiver garantia de que vai investir, se tem mercado, mão de obra qualificada, infraestrutura e se tem estabilidade, tanto institucional quanto econômica para ele investir. Então nós temos uma tarefa para fazer e acho que estamos fazendo. Quero dizer aos presidentes que eu me orgulho muito de ter vivido este momento na América Latina e na América do Sul, em que nós saímos de um Mercosul fracassado em 2002 para a construção não apenas do fortalecimento do Mercosul, mas da constituição da Comunidade Sul-Americana de Nações. Durante séculos, o Brasil ficou de costa para a América do Sul, olhando para os Estados Unidos e para a União Europeia, achando que tudo que era bom para os Estados Unidos era bom para o Brasil, ou tudo que era bom para a Europa era bom para o Brasil. Durante muito tempo, a Bolívia está aqui, a Bolívia achava que o Brasil era o país imperialista do continente e que, portanto, os empresários bolivianos tinham medo dos empresários brasileiros e não tinham medo dos empresários de outros países. Durante muito tempo, a Argentina e o Brasil desconfiavam um do outro e assim por diante. Nós estamos conseguindo um feito inusitado. Apesar das nossas diferenças, nós hoje estamos convencidos que não existe saída individual para nenhum país. Não existe saída individual. Ou nós encontramos soluções conjuntas para financiar a nossa infraestrutura, ou nós encontramos soluções conjuntas para facilitar o nosso comércio, ou nós não teremos solução.
Por isso, eu acho que essa reunião é importante e ninguém pode sair frustrado porque não sai daqui com a solução dos seus problemas. Eu queria aqui, Schmidt, pedir licença apenas para falar de um assunto que não estava na pauta, porque eu recebi a programação e a programação falava emprego, emprego e emprego. Eu vim preparado para discutir emprego, mas cheguei aqui, estava se discutindo outras coisas, eu queria abordar apenas para deixar registrado na reunião, que é a questão do livre comércio, a questão da álcool. Eu vou dizer uma coisa que eu penso a respeito disso. Vou ser rapidinho. Bem, primeiro, o debate sobre comércio não pode ser uma coisa ideologizada. Eu disputei as eleições de 2002 numa guerra que era a favor a álcool, que era contra a álcool. Cada debate tinha que explicar. Ou seja, depois, ganhei as eleições, houve o Acordo de Miami em 2003 que estabeleceu parâmetros para se discutir esse assunto. Segundo, para o Brasil não faz sentido falar em livre comércio enquanto persistem os gigantescos subsídios da agricultura que desnivelam o campo de jogo. Terceiro, daí a prioridade da OMC, onde se pode tratar efetivamente dessa questão. Por outro lado, não há modelos únicos para relações comerciais. Na ALCA, se estava discutindo antes de Miami 2003, temas que iam muito além do comércio, como regras para investimentos, compras governamentais, etc., que limitavam a possibilidade de políticas industriais, tecnológicas e etc. Por isso, propusemos e obtivemos redefinição da base das negociações. Para o Mercosul e para o Brasil, eu acredito, nós temos negociado com outros países em desenvolvimento acordos em que tomamos plenamente em conta as assimetrias e sensibilidade dos países menos avançados. O mesmo princípio deve reger as negociações hemisféricas. Estamos dispostos a continuar essa discussão, mas não podemos fixar prazos artificiais que não serão cumpridos e que apenas causarão desgaste. Por isso, preferimos avaliar a situação após Hong Kong, à luz do que ocorrer, sobretudo quando definirmos claramente a questão dos subsídios na reunião de Doha. Obrigado, presidente. Gracias, presidente. El señor presidente de Guatemala. Muchas gracias, presidente Kirchner, por su hospitalidad, por esta cumbre importantísima en este lindo lugar de Mar del Plata. Muy buenos días a todos los colegas. En primer lugar, quisiera aprovechar esta oportunidad para manifestar mi profundo agradecimiento por los apoyos, la solidaridad que ha recibido el pueblo y el gobierno de Guatemala después de haber sufrido los embates de la naturaleza por el huracán Stan. Muchas gracias a todos. Pienso que la reunión de esta cumbre ha sido muy enriquecedora y que hemos escuchado procesos históricos con muchas similitudes en los países de América. Guatemala es un pequeño país centroamericano con 12 millones de habitantes, una población multiétnica, pluricultural, y a lo largo de su historia hemos sufrido y vivido circunstancias políticas muy semejantes a las de los países americanos. La época de la colonia española, luego los temas de las dictaduras, los procesos electorales viciados, las propuestas populistas, y al final nos hemos dado cuenta que nuestros indicadores de desarrollo humano siguen siendo absolutamente dramáticos y pobres.
Yo quisiera comentar, voy a cumplir 2 años de ser el presidente de Guatemala, y llegamos con un afán de enfrentar la pobreza, de iniciar un proceso de desarrollo en los temas educación, salud, oportunidades. Quiero confesar que no hemos encontrado un mejor camino que la propuesta del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, la región centroamericana y República Dominicana. Cuando esta propuesta cobra vida, nos hace alertarnos al país, a Guatemala, de nuestras posibilidades. Nos hace poner los pies sobre la tierra y realizar que el CAFTA podría ser una herramienta fantástica para volvernos más productivos, para poder ser más competitivos, para poder internarnos a los grandes mercados. Lo vemos como una herramienta eficaz que pueda romper ese encadenamiento histórico de fracasos, abrumadores indicadores de pobreza que han quedado latentes por muchísimos años. De esa manera, Guatemala realiza grandes esfuerzos a nivel nacional para cumplir con las metas del milenio, de reducir la pobreza extrema a la mitad para el año 2015. Y la creación del empleo es en ese contexto fundamental. El gobierno de Guatemala busca lograr estos objetivos a través de políticas públicas y la priorización del gasto a sectores sociales y de infraestructura, que para este año en Guatemala alcanzará el 60% de su presupuesto. Se ha establecido por primera vez una política nacional de competitividad. El éxito en el manejo de la macroeconomía favorece la inversión, se promueven las asociaciones público-privadas, se cuenta con un fondo de garantías para promover el desarrollo de pequeñas y medianas empresas. Se promueve la utilización importantísima, presidente Bush, de nuestras remesas familiares, de los migrantes para actividades productivas. Se pone atención especial a las necesidades de los pueblos indígenas. El gobierno de Guatemala, a raíz de los devastadores efectos del huracán Stan, deberá reorientar sus políticas y sus recursos a la reconstrucción y rehabilitación de las áreas afectadas. Sin embargo, este nuevo enfoque sigue incluyendo la lucha contra la pobreza, dado que las áreas más afectadas concentran una buena proporción de la población sobre el país. Tenemos esperanzas y estamos apostando a los resultados positivos que traerá al país en materia de crecimiento económico, inversión y creación de empleo la entrada en vigor el 1 de enero del 2006 del Acuerdo de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos de América. Al mismo tiempo, el gobierno de Guatemala ha puesto gran empeño para impulsar el fortalecimiento de la integración centroamericana, por considerar que traerá grandes beneficios a la población. Al mismo tiempo, seguimos negociando, tenemos en vigor acuerdos comerciales con varios países y grupos de países de las Américas. Consideramos que es necesario avanzar en el logro de una zona de libre comercio que incluya a todos los países del continente americano. Estamos conscientes de la necesidad de reanudar reuniones para analizar las dificultades que el proceso ha encontrado y buscar cómo superarlas. Quiero terminar diciendo que no conozco un país que haya crecido en su economía y resuelto los problemas de pobreza cuya economía no sea abierta. Es importante, como se dijo ayer de manera muy clara, los tratados de libre comercio lo que son facilitadores del comercio.
es quitar las barreras arancelarias y aquellas no arancelarias. Es acercarnos unos a otros y buscar las oportunidades que el comercio entre unos y otros va a generar para beneficio de las dos corrientes. De tal manera que el empleo sin comercio, sin apertura de las economías, va a quedar truncado. Se necesita la inversión, se necesita ese apoyo importante que estamos recibiendo a través de las remesas de nuestros migrantes. Se necesita que tengamos los países de la América un concepto de unidad, un concepto de cooperación, un concepto de desarrollo conjunto. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien, señor presidente. El señor presidente de Jamaica. Mr. President, thank you for your kind invitation and the hospitality you have so graciously extended to all of us here in Mar del Plata. It has been my privilege to have participated in this important hemispheric process since its very inception. The fourth summit is being convened at a time when many of our countries are facing new and serious economic and social challenges. So this summit process is at a critical juncture, requiring very clear and specific measures, particularly with respect to the resources that are required for the fulfillment of previous commitments if we envisage its continuation and advancement. Within this global scenario, our work and all our summits will be judged by the concrete and tangible benefits we can produce for our citizens and our neighbors. The quest for sustainable economic growth that favors job creation, reduces poverty, promotes peace and stability in the Americas, will only be achieved through a long-term commitment to cooperation and hemispheric partnership that will facilitate better access to markets, increased capital flows, and more favorable terms in the transfer of technology. The theme for this year's summit, creating jobs to fight poverty and strengthen democratic governance, is most relevant at this time and brings to focus the critical link between poverty and democratic governance. Unemployment and global poverty remain among the major challenges of our times. This situation is exacerbated by the frequency of natural disasters in our region, from which none of us, developed or developing, have been spared. We have been subject to recurring cycles of destruction and recovery, nullifying the gains of existing development. During this overly active hurricane season, few of our countries have been spared the devastation and tragedy which are unprecedented in recent times, and many of us have been forced to return to the drawing board in order to reorder our economic priorities. In treating with the issue of creating jobs, one area of overarching importance is that which relates to international trade. With this in mind, the forthcoming WTO ministerial meeting in Hong Kong is of considerable significance. A successful conclusion of the Doha Development Round should include the reduction and elimination of tariffs and other barriers on agricultural and industrial goods, while providing for specific measures for application of special and differential treatment for developing countries, particularly smaller economies. At the same time, we need to seriously evaluate the prospects for the FTA process, which was launched at the very first of our summits, given the obvious difficulties
which have since arisen. In all of this, the issue of special measures for small economies will remain paramount. My colleagues in the Caribbean community have mandated me to present on behalf of us all our perspective on the ongoing Summit of the Americas process. Our populations are admittedly small. Our domestic markets are fledgling. And yet, the member states of the Caribbean community represent 2/5 of the membership of this hemisphere. The community has accorded great importance to the Summit of the Americas process since its inception in Miami in 1994. We have done so because of the promise it seemed to hold not only for hemispheric cooperation and integration, but also for the social, economic, technological, and human resource development of its smaller states. When the Miami Summit in 1994 initiated the free trade area of the Americas, it was recognized as the trade dimension of an integrated regional cooperation program that would be for the optimum benefit of all the member states. It was in this wider context that the Santiago Summit placed emphasis on the development of people as a cornerstone of the hemispheric integration process. Mr. President, CARICOM states left Chile in 1998 highly optimistic that the required hemispheric support would contribute to capacity building and education in the sub-region, without which CARICOM would not be in a position to transform their economies and take advantage of the opportunities resulting from the evolving international economic environment. For CARICOM, the outcome of the Quebec Summit in 2001 was of critical importance, as it recognized the concept of special and differential treatment for small economies, as well as the multi-dimensional nature of security. The connectivity agenda adopted at Quebec held out the promise of a positive impact on the technological development of the small states of the region. These major summit initiatives were seen as having a potentially profound and positive impact on CARICOM societies in their efforts to modernize and transform their economies so as to keep pace with the structural changes emanating from globalization and trade liberalization. However, promises and recognition of concerns are not sufficient without implementation and the accompanying political will and resources. Recognition of special and differential treatment for small economies, for example, has become meaningless as it has not been appropriately reflected in the FTAA negotiating process so far. The Mar del Plata Summit takes place at a challenging and pivotal moment for the community. The sub-regional integration process is at a critical point as the CARICOM single market is about to come into being. At the same time, the community is experiencing acute social and economic difficulties. The phasing out of preferences has severely affected its traditional export agricultural sector, particularly sugar and bananas, and the communities whose livelihood depended on it. In addition, the spiraling costs of energy and the impact of natural disasters on the region's small, vulnerable economies have also adversely affected the creation of jobs. CARICOM looks forward to the successful conclusion to the Doha Development Round, which must take into account the need for special and differential treatment for small and vulnerable economies, as well as the wider concerns of the developing countries. In turn, a successful Doha outcome, as the President of Brazil has remarked, could facilitate a revitalization of the FTA process. Mr. President,
The democratic systems in the Caribbean satisfy the litmus tests of being both representative and participatory. The rule of law prevails. The independence of our judiciary is beyond question. But there are threats such as rising crime, narco-trafficking, the prevalence of illegal arms, and the HIV/AIDS pandemic, which put the youth and societies of the entire region at risk. Material and technological support, as well as resources for social enhancement, are critical if we are to successfully address these threats. It was in this context that we in CARICOM looked forward to the adoption of a program of action at the Mar del Plata Summit, which would assist our community in addressing the threats and concerns which I have mentioned. So far, it has proven difficult for the summit to achieve consensual positions on many of the grave issues which affect our entire hemisphere. However, there have been some laudable proposals emerging with respect to job creation, strengthening of micro, small, and medium-sized enterprises, disaster mitigation, and in particular, the issue of catastrophic risk insurance and technological innovation for development. In addition, useful measures have been advocated, such as the strengthening of statistical systems where necessary. These proposals and measures must now be implemented at the national level. At the same time, we call upon the international community to support these national development efforts in accordance with the commitment made under the Monterrey Consensus. Mr. President, the linkages between the elements on which we have held our dialogue over these past 2 days must be fully appreciated. We must be motivated by conscience and political imperatives. We must use this summit to reestablish our priorities and ensure that all those who should accompany us on this journey, the international, financial, and multilateral institutions, accept the basis on which we will be working from here on and support us along that road. We could find considerable funds for the development process if we were to reduce the trillions of dollars which are spent annually on weapons, endangering the lives of ordinary citizens and thereby threatening the social order. Certainly, if these resources were challenged to the development agenda, the world would not only be more prosperous, but much safer and more secure. We should leave Mar del Plata with a firm conviction not to be at the same stage of discussion at the next summit. As such, from elsewhere, I shall be looking on to follow the strides which countries have made in their commitment to pursue those objectives which will redound to the collective benefit of our Western Hemisphere. Thank you. Chicas, ¿por qué no van al Colón? Parece que a bagagem está pronta, é só ela pegar. Esta posición. Perfecto. Si es el principio. Igualmente,
señor. ¿Cómo no? Gracias, mi amor. ¿Su nombre? Gracias. Hoy estuviste a las 6, Bueno, trabajo, van a todo. Sí, bueno, jugando fútbol.
No, no. Igual estaba mandada la cámara. Está viniendo